Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje segunda-feira, dia 9 de maio, são 8 horas e 29 minutos. Hoje a gente teve um dia de queda para o Ibovespa, 1,41%. Bolsas americanas trabalharam em lados opostos, queda para o Dow Jones, estabilidade para o SP500 e alta para a Bolsa Eletrônica Nasdaq. Moeda americana no nosso mercado fechou em alta, sexta-feira tinha caído cerca de 1% e hoje aí subiu praticamente 0,5%. Dólar comercial a 3,52, dólar futuro a 3.540. Pessoal, o pregão de hoje foi bem volátil, principalmente aí às 11 horas e 52 minutos, se eu não estou me enganado, se foi 11h52 ou 11h53, quando a gente também teve uma notícia no mercado em relação aí ao nosso impedimento da presidente. Bom, independente disso, a gente vai demonstrar isso nos gráficos. Fluxo estrangeiro em relação ao mercado à vista, vendedor. No mercado futuro, comprador para o dólar e vendedor para o Ibovespa futuro. Vamos dar uma olhadinha agora nos nossos gráficos? Pessoal, a gente chegou aqui, primeira hora do dia, o Ibovespa futuro já estavam com fluxo vendedor um pouco mais de 23 milhões de reais e a gente já tinha percebido aqui uma queda de pouco mais de 400 pontos em relação ao fechamento de sexta. Continuaram assim com essa pressão de venda no índice, às 11 horas, quando deu 11 horas e 53 minutos, a gente teve um anúncio e o Ibovespa simplesmente caiu praticamente mais, quase 2.000 pontos, quase 1.500 pontos. A gente teve uma mínima aí em 50.120 para a sessão de hoje, no contrato mini do Ibovespa Futuro, né? E a gente chegou a fechar aí a parcial das 12 horas em 50.955, ou seja, praticamente 800 pontos em relação ao mínimo que a gente chegou a alcançar nesse período. E a gente observa aqui no fluxo que saíram de 24 milhões antes do anúncio, quer dizer, a gente teve um anúncio bem próximo aí do corte de 12 horas, né? Eles já estavam com fluxo vendedor, eles intensificaram esse volume e na hora seguinte, inclusive, praticamente dobraram esse volume, né? De 84 para 176, e a gente teve aí esse solavanco no índice, inclusive a gente chegou a ter o nosso Ibovespa hoje com uma queda de 3,5% no pico em relação à desvalorização no pregão de hoje. Depois disso, o que eles fizeram? Eles ficaram praticamente de lado, depois dessa onda vendedora, às 14 horas e recompraram aí um pouco mais de 25, quase 30 milhões de reais na última hora do dia. A gente teve uma recuperação nos preços, a gente recuperou aqui praticamente 700 pontos em relação a essa mínima em base horária, né? Em relação à mínima do dia, chegou a ser uma recuperação de praticamente 1.600 pontos em relação ao Ibovespa futuro. Pessoal, olha o comportamento também no dólar. Nas duas primeiras horas já estavam compradores em 10 milhões de reais e a gente já tinha uma valorização em relação ao fechamento de sexta de 18 pontos, ok? Quando a gente teve o anúncio, eles já dobraram para 21, inclusive a gente saiu de 3.543 para 3.590, isso em base horária, por quê? Porque a gente chegou a ter aqui uma cotação máxima para o contrato mini do dólar futuro, entre paralisação para leilão, aquele processo todo, em 3.697, certo? A gente variou 100 pontos para cima e depois a gente voltou 100 pontos no dólar futuro em relação a esse processo, e no caso do Ibovespa futuro a gente variou aqui mais 800 para baixo e depois a gente recuperou aí os níveis e depois continuou uma recuperação. Então, quer dizer, eles dobraram de preço na primeira hora desse movimento, né? Eles já vinham compradores para o dólar futuro e já vinham vendedores para o Ibovespa futuro. Eles intensificaram esse movimento de venda no Ibovespa e de compra no dólar. Só que o que eles, entre aspas, eles não contaram? Que no caso do dólar, eles tiveram o quê? Esse movimento comprador até o final do pregão e a gente teve aqui um recuo na cotação do dólar. Se a gente for observar aqui o volume comprador que eles tiveram às 12 horas, quando a gente teve inclusive máximas aí em 3.690, vamos fazer a conta. Eles estavam com preço médio às 12 horas em 3.550. Para 3.690, não vou nem botar o 97, 3.690, 140 pontos. Aliás, vamos colocar porque a gente usa a calculadora. 147 pontos, né? Então, o que acontece? Vamos pegar aqui. Vamos pegar a quantidade de contratos, né? Quer dizer, estavam com 6.000 contratos, 6.013 contratos, mais 147 pontos de lucro, né? Mais 50
que é o fator para o dólar futuro. Então eles chegaram a atingir quase 45 milhões de reais de projeção de lucro no pico da cotação do dólar na sessão de hoje. Então quer dizer, esse lucro de quase 45 transformou aí num prejuízo de 26 milhões de reais no final do pregão, porque eles continuaram esse movimento comprador, enquanto a moeda americana se desvalorizou praticamente 50 pontos em base de fechamento, né, para a base que a gente tinha observado às 12 horas. A mesma coisa aconteceu no Ibovespa Futuro. Às 12 horas eles fizeram um fundo, da mesma forma que fizeram um topo aqui às 12 horas no dólar. Essa recuperação eles não conseguiram também acompanhar e tiveram aí uma projeção de prejuízo de pouco mais de 1 milhão de reais para o dólar futuro. Vamos voltar lá nos nossos ativos? Bom, a gente voltando aqui nos ativos, carro-chefe de compra, BR Malls, setor de shopping, 10 milhões de reais, Petrobras, ação preferencial, 77 milhões de reais. Bom, vale lembrar que Petrobras, no pregão de sexta-feira, eles tiveram um volume vendedor de praticamente 200 milhões de reais para o mercado à vista e Petrobras foi uma das ações que se salvaram. Eles terminaram o dia com um pouco mais de 11 milhões de reais em compra e a ação se valorizou um pouco mais de 2% na ocasião, né, no pregão de sexta-feira. Só que hoje não, desses 11 milhões que eles compraram na sexta-feira, hoje eles devolveram inclusive com sobra. Venderam 77 milhões e a ação teve aí uma desvalorização de pouco mais de 6%, né? Eles venderam inclusive a ação ordinária e também a ação preferencial, conforme a gente está vendo aqui. Também na ponta de venda, Vale está sendo mais ou menos chover no molhado, né? Porque nos últimos pregões a gente tem percebido o volume vendedor por parte dos corretores estrangeiros no ativo, hoje não foi diferente, a gente já teve aí mais 8% de queda para o ativo, venderam também mesmo a ação ordinária e também a ação preferencial, as duas na ponta de venda. Setor bancário também atuaram na ponta de venda, inclusive aí se contrapondo a essa alta aí, contando já com a cotação do aftermarket, né? Eles venderam Bradesco, Itaú e no caso também venderam o Banco do Brasil, só que venderam para o Banco do Brasil, como a gente só trata aqui dos 10 ativos com maior volume de compra e venda, o Banco do Brasil ficou com 7 milhões de reais e também aí um saldo vendedor por parte do fluxo estrangeiro. Venderam Bradespar, venderam também as ações da Gerdau. Gerdau está sendo um caso bem interessante, a gente está comentando que é o seguinte, no caso de sexta-feira compraram cerca de 15 milhões do ativo, o ativo se valorizou 5%. Hoje venderam 16 milhões no ativo, ele se desvalorizou também 5%. No pregão de quinta-feira eles tinham também atuado na ponta vendedora e o ativo tinha se desvalorizado. Então eles estão tendo um movimento bem intenso em Gerdau e bem direcional no dia. Então tipo assim, um dia entre 15 e 16 milhões. Um dia vende 15 cai 5%. Outro dia compra 15, sobe 5%. Então está sendo bem particular aí esse movimento em Gerdau. Também para as ações que eles atuaram na ponta compradora, em segundo lugar veio aqui as ações da CETIP, Ambev, Goal, Lojas Americanas, né, e BB Seguridade. Dos 10 ativos do ambiente comprador hoje, 35 milhões. Projeção, variação negativa de 0,45. Dos ativos que eles atuaram na venda, 345 milhões de reais. Variação negativa de 4,25. Isso deu aí uma projeção de lucro no mercado à vista de cerca de 14 milhões e meio. Só que a gente está observando aqui que no mercado futuro, muito em função da movimentação do dólar, é claro que a gente sabe que essa movimentação do dólar não é uma projeção de day trade, inclusive a gente sempre salienta isso, porque o que a gente visa aqui é informar sobre o fluxo das corretoras estrangeiras que a gente acompanha pela pressão de preço que elas exercem, e a gente consegue perceber claramente isso. Os ativos que eles venderam tiveram uma desvalorização maior e os ativos que eles compraram tiveram uma desvalorização menor no pregão de hoje, né? Em relação ao dólar, foi o grande responsável aí por essa projeção pular de 45 positivo para 26 negativo. Nas opções, pessoal, a gente já percebe aqui o seguinte, eles perderam dinheiro para as opções da Petrobras e ganharam aí dinheiro para as opções de Vale. Vamos dar uma olhada só no quadro geral de opções? Bom, como a gente viu ali, o que eles fizeram? Perderam dinheiro para a Petrobras, por quê? Porque eles atuaram na ponta vendedora, nas calls de Petrobras, e no caso de put, o volume vendedor foi bem pequeno, quer dizer, venda de put, a projeção de alta, mas a venda aqui foi só 32 mil, então quer dizer, mais ou menos 3 milhões e 780 mil de projeção de queda, só que os ativos que eles atuaram na venda tiveram uma valorização de 22% e deu aí uma projeção de prejuízo de 1 milhão e 700, enquanto as opções que eles atuaram na ponta de compra, projeção de lucro de 13%, dá mais ou menos aí 500 mil.
No caso de Vale, pessoal, fecharam praticamente no 0 a 0, né? Porque o que eles venderam de call, eles compraram de put. Por que compraram? Porque quem vende put, o que acontece? Projeção de alta para ativo, né? Então, quer dizer, o que eles tiveram de projeção de baixa de call, eles tiveram de projeção de alta e de put. Então, ficou praticamente aí no 0 a 0. Só que, no caso de Vale, eles conseguiram ganhar nas duas pontas. Para as opções que eles atuaram na ponta compradora, 12% deu 300 mil. E para as opções que eles atuaram na ponta vendedora, eles tiveram um lucro aí de 1,24, né? E deu aí uma projeção de quase 50 mil reais. Então, quer dizer, no mercado à vista, eles atuaram na ponta vendedora tanto para Petrobras e Vale. E no mercado de opções, basicamente 0 a 0 em Vale e ambiente vendedor para as opções de Petrobras. Ok? Grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim. Tchau, pessoal!